Eu fiz questão de começar esses novos capítulos a partir desse local, porque aqui atrás de mim ficam umas ruínas de uma pedreira de Zedequias. Quem foi Zedequias? Zedequias foi o 20º e último rei de Judá. Vamos lembrar que com a divisão, o reino de Israel ficou no norte, o reino do sul aqui, a capital aqui em Jerusalém, e ficou o reino de Judá com a capital em Jerusalém. E aí o último rei de Judá foi Zedequias, que tinha aqui umas pedreiras, também aqui tem algumas ruínas de construção da época de Salomão, lembrando que o rei Salomão foi um grande construtor. Eu queria lembrar que o rei Zedequias foi o último rei de Judá, e quando foi deposto, quando o povo foi levado daqui para o exílio, grande parte do povo para o exílio da Babilônia, foi essa época em que Ezequiel estava profetizando, onde que ele exercia o seu ministério, a sua missão de profeta. O rei Ezequias foi levado daqui, e o rei Nabucodonosor mudou o nome dele era Matanias, e ele mudou o nome para Zedequias, que é um nome babilônico. Então aqui ficam as ruínas de ainda sinais do reinado do último rei de Judá, e também no tempo em que Ezequiel profetizou aqui em Jerusalém e também na Babilônia. Vamos então para o capítulo 13, 14 e 15. O capítulo 13 vai tratar dos falsos profetas, como também profetisas. Era muito comum no tempo dos profetas, também no tempo de Jesus, muitos falsos profetas. Nos dias de hoje também encontramos muito isso, falsos profetas que falam em nome de Deus, mas que não são instrumentos do verdadeiro Deus. E aí o capítulo 13... o profeta Ezequiel começa dizendo assim: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: filho do homem, profetiza contra os profetas israelitas que pretendem profetizar. Dizer àqueles que profetizam de sua própria cabeça: escutai a palavra do Senhor. Uma coisa é você profetizar como fazia o profeta Ezequiel, que transmitia a mensagem de Deus. Ezequiel não falava dele mesmo, falava da mensagem de Deus, da palavra de Deus. E aqui no capítulo 13, Deus pede a Ezequiel, e Ezequiel orienta o povo contra os falsos profetas, como também profetisas, que não queriam mostrar a realidade, queriam mostrar uma realidade diferente, para enganar as pessoas. O verdadeiro profeta, ele fala da realidade, ele fala dos problemas, ele mostra a raiz dos problemas, inspirados por Deus, e também fala da esperança, de que Deus nunca nos abandona. Então, o capítulo 13, todo o capítulo 13, o profeta Ezequiel vai combater esses profetas, falsos profetas, como também falsas profetisas. A questão da idolatria sempre vai ser retomada pelo profeta Ezequiel. Já falei em outros vídeos que a idolatria é um dos pecados mais graves para o povo judeu. E aqui no capítulo 14, nós vamos observar que, mais uma vez, a idolatria está no coração das pessoas. Eles têm uma simpatia pelo profeta
Ezequiel escutam o profeta, eles buscam o profeta quando precisam de alguma coisa, e o profeta está sempre pronto para atendê-los. Porém, próprio Deus diz assim, eles têm constantemente diante dos olhos, os leva a cair do pecado, porque eles têm ídolos instalados no coração. Então, mesmo que o profeta fale eles até compreendam e até aceitem a palavra do profeta, mesmo assim, eles não conseguem sair da idolatria porque está impregnado no coração deles os ídolos. E mesmo que eles busquem a Deus, eles acabam voltando atrás e buscando o profeta quando precisam de alguma coisa, e o profeta está sempre pronto para atendê-los. Porém, próprio Deus diz assim, eles têm constantemente diante dos olhos, os leva a cair do pecado, porque eles têm ídolos instalados no coração. Então, mesmo que o profeta fale eles até compreendam e até aceitem a palavra do profeta, mesmo assim, eles não conseguem sair da idolatria porque está impregnado no coração deles os ídolos. E mesmo que eles busquem a Deus, eles acabam voltando atrás e buscando os ídolos e pecando contra a idolatria. Então, o capítulo 14, o centro do capítulo 14 é essa idolatria que as pessoas não conseguem tirar do coração, mesmo que o profeta continue insistindo para que eles deixem essa prática, mas eles não conseguem se afastar disso. Se formos observar muitas passagens do Novo Testamento, ela tem uma ligação com o Antigo Testamento. E tenho certeza que quando você leu esse capítulo 15 do profeta Ezequiel sobre a vinha estéril, você lembrou lá de João capítulo 15, quando Jesus fala também da planta que não dá frutos. Então aqui o profeta compara Israel com uma videira, uma planta que foi cultivada, plantada, foi cuidada, mas que deve ser cortada e jogada ao fogo, porque ela não deu os frutos. Então o capítulo 15, que é um capítulo curto, ele tem apenas 8 versículos, ele vai fazer essa comparação. E é muito comum também, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a comparação das pessoas, analogias que os profetas faziam, Jesus fazia muito isso também, de comparar com coisas da natureza. Por exemplo, a Israel sempre comparada com uma vinha inútil, porque ela foi bem cultivada, mas na hora de dar frutos, ela não deu os frutos que Deus esperava. Então, esse curto capítulo 15 vai tratar sobre isso. Finalizamos então ainda mais 3 capítulos. Então, quero pedir a Deus uma bênção especial sobre você e sobre a tua família. O Senhor esteja convosco, dê sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.